ouvindo? Não. Liguei do lado. Isso. Deu. Bom, Sérgio roubou meu microfone. Bem, então eu vou falar um pouco sobre a cronologia das mudanças no financiamento das bolsas, os famosos contingenciamentos, né? Para não falar de cortes de bolsa. Que a palavra que se usa lá é contingenciamento. Somente lembrando assim, o ano passado, na discussão do orçamento desse ano, houve uma ameaça de corte de 30% das bolsas da verba da CAPES. Não sei se vocês estão lembrados disso. Tá? E aí, na época, o professor Abílio, que era o presidente da CAPES, fez uma fala que ele não ia cortar o orçamento, queria fazer em agosto fechar a agência. E aí o Congresso alterou o orçamento da CAPES, restituindo o valor original e ainda corrigindo pela inflação. E o do CNPq não foi corrigido. Tá? E depois eu vou chegar nas consequências disso. Tá? Então, em teoria, certo, Claudinho? Nós iniciamos o ano com verba. Tá? Em teoria, em nenhum momento nas conversas, até o primeiro contingenciamento, se falou em nenhum momento de necessidades de ajustes, de revisões e etc. E tal. Tá? A única revisão que tinha sido feita, tinha sido discutida a nível de CTC, foi em dezembro do ano passado, uma situação que era o seguinte: havia alguns programas, era uma redistribuição de bolsa entre programas, tá? Onde haviam alguns programas que tinham antigamente uma cota muito grande de bolsa, com o tempo foram diminuindo o número de alunos e alguns baixando de nota, então eles estavam assim, proporcionalmente com o número de bolsas muito, vamos supor, cursos nota 4 ou 3, que estavam proporcionalmente dentro do universo dos cursos 3 e 4, com muito mais bolsa do que os demais daquele conjunto, né? E eram localizados em regiões centrais do Sudeste, basicamente. Tá? Em relação a outros que eram nota 5, por exemplo. Então, se passaria, tá? Isso foi um estudo feito pela direção antiga da DPP. Tá? Foi a única conversa que havia. Não havia nenhuma conversa sobre nada mais de contingenciamento, de corte, etc. Então, uma questão importante é o seguinte: o maior orçamento da CAPES vem da DPP. Né? E dentro da DPP, que é a Diretoria de Projetos e Bolsas, 77,7% desse orçamento é em bolsas. Não vou falar gasto, porque acho que não é gasto, né? É investido. Tá? Os economistas gostam de falar em gasto, gostam de falar quando corta a bolsa, vai dizer que estou economizando. Eu acho que a gente não está economizando. Tá? Próximo. Bom, então, em final de abril nós tivemos na CAPES, ninguém falou nada. No início de maio, há um corte orçamentário de 30%, não é corte, é contingenciamento, né? A palavra correta. Tá? Há um contingenciamento de 30% no orçamento do MEC e linearmente se aplica a CAPES. E, obviamente, chega aonde na CAPES? Na DPP e nas bolsas. Nesse momento, só um pouquinho, eles cortaram ou congelaram bolsas de cursos 3, 4 e 5 que não eram utilizadas, que foram chamadas ociosas. Tá? Qual foi o conceito de ociosidade? Não está sendo usado nesse momento. Isso é ocioso? Se eu estacionei meu carro e eu deixei o carro parado por alguns minutos, ele está ocioso? Não, né? Tá? Esse foi o conceito. Inclusive, houve programas, eles cortaram nisso, bolsas de mestrado, doutorado e bolsas PNPD. Havia um caso, inclusive, de programas, porque vamos supor, a bolsa de mestrado e doutorado, você pode dizer: olha, eu tenho alunos na fila de espera.
né? Eu tenho alunos que não têm bolsa, então, portanto, se um sai, eu posso trocar automaticamente. Mas bolsa PNPD, a gente geralmente não tem um estoque de reserva, né? A gente tem que abrir um edital. Havia instituições que, inclusive, estavam com editais abertos, demonstrando claramente que não era uma bolsa ociosa. Foi tudo cortado. Tá? Sem discutir, acho que isso é importante, na fala do Gastão, né? Sem sequer comunicar as áreas, as coordenações, sem discutir, sem nada. Tá? A gente teve, obviamente, a nossa reunião no final de maio foi pesada com a presidência, com a direção, discutindo os impactos disso e o que eles estavam fazendo e as consequências nocivas para todo o sistema. Por exemplo, porque o que acontece quando eu corto as bolsas dos cursos 3 e 4? Ok? Passa mais um, ok? Bom, a justificativa da ociosidade, tá? Eu omiti o nome dos cursos, nenhum deles é da nossa área, tá? Mas a justificativa da ociosidade foram dados pescados da Sucupira, onde mostravam que, por exemplo, um curso X lá abriu 23 vagas, teve 6 inscritos e, portanto, teve uma taxa de ocupação de vagas de 26%. Portanto, o curso está ocioso. Mas ele está com bolsa social? Ele está com bolsa parada lá há 2, 3 anos? Não mostraram isso. Isso foi a apresentação, foi nos mostrado para justificar. Tá? Quando a média de ocupação das bolsas era superior a 95% no sistema. Acho que isso é importante ser dito. Né? Quando a gente via o gráfico anual de ocupação, era em média 95%. Por que não era 100%? Porque eu tenho troca de aluno, né? Eu tenho aluno que sai para doutorado sanduíche e, por exemplo, tem programa que opta. Eu tenho um aluno que está de 6 meses para sanduíche, né? Em vez de eu dar essa bolsa para outro aluno, eu congelo essa bolsa, não é? Tem programa que faz isso, não é? Então, eu não estou tendo uma ocupação de 100% das bolsas, mas eu tenho uma ocupação acima de 95% em média, mensal. Quando a gente olha para o sistema, isso indica que o sistema está ocioso? Não, de jeito nenhum. Tá? Próximo. Bem, aí nesse mesmo pacote, tá? E isso foi enfatizado na discussão, na avaliação das APCNs, né, Cláudia? Isso foi avaliado, né? E como também está na portaria de APCN desse ano, os cursos novos não têm o famoso enxoval. Ou seja, todo curso novo que está abrindo não está recebendo bolsa ou PROAP. Tá? Em função de toda a reclamação que houve das áreas, aí eles fizeram pior no meu entendimento. O que eles fizeram? Devolveram as 5, 3 e 4 e atacaram quem? Os cursos 3.3 e os cursos 4.4. Sim, se o curso era 3, por exemplo, apenas um ciclo, eles foram sendo descongelados nas bolsas. Tá? Agora, aqueles cursos que eram 3 a 2 ciclos ou 4 a 2 ciclos, os 3 perderam 70%, os da Amazônia Legal perderam 35% das bolsas. Tá? E os cursos 4.4, né, perderam 30% das suas bolsas. Tá? O que isso acarreta? Apenas a morte dos cursos 3 e 4? Eu acho que isso é uma das coisas que nós temos que pensar, pessoal. A gente já discutiu isso no outro fórum, né? O Guilherme fez uma fala mostrando os impactos regionais, né? Que eu não vou voltar aqui porque o Guilherme já falou no Fórum do Rio, né? Mas acho que a gente tem que ter em mente isso. O que isso acarreta?
quando a gente começa a sufocar os cursos 3 e os cursos 4. Quando a gente tem uma análise, uma avaliação que tem geralmente fazer o quê? Comparativo. Ou seja, se eu sufocar os 3 e 4, o que vai acontecer? Os 5 vão ter que virar 4, os 6 vão ter que virar 5 e os 7 vão ter que virar 6. E nesse momento também foi feito um ajuste nas cotas das pró-reitorias, aonde, apesar do discurso de proteção à Amazônia, a universidade que mais sofreu cortes foi a Universidade Federal do Pará. E algumas instituições, como a Fiocruz, foi tratada toda a cota dela como sendo Rio de Janeiro, mesmo que era destinado a unidades na Amazônia ou no Nordeste, tá? Então a Fiocruz, por exemplo, perdeu e não conseguiu recuperar, que eu saiba, essas cotas. Próximo. Então, nesse ajuste, né, se limitou a 5% das bolsas totais da instituição. Então, no caso da UFPA, como ela tinha uma proporção muito maior de bolsas na pró-reitoria do que nos seus, mais do que isso, se tirou. Né? Quer dizer, porque no passado os pró-reitores tiveram a habilidade de conseguir maior cota, até para ter uma flexibilidade entre os programas, porque a vantagem da cota da pró-reitoria é essa, né? Ela não é de um programa, ela pertence à instituição. Então, lá foi a que mais perdeu. Próximo. Bom, vocês todos quase estavam no seminário de meio termo, né? Última semana de agosto. Qual foi a fala oficial? Provavelmente agora em setembro o orçamento vai melhorar, deve haver um descontingenciamento, né? Um descorte, né? E aquelas bolsas devem voltar. Se lembra disso? O que aconteceu na semana seguinte, na segunda-feira? Mais uma tesoura. Né? Naquele momento se fez o quê? Da sexta para segunda, na verdade a fala foi na quinta, né? Da quinta para segunda, né, Noro? Tá? Teve uma sexta no meio do caminho, tá? Mudou o mês, né? Precisava agradar a Bovespa, tá? Se cortou. Se cortou fazendo o quê? Fechando o sistema. Se eu fecho o sistema, o que acontece? Quem tem que implementar a bolsa não consegue implementar a bolsa, né? Isso lembra no tempo uma época no FIES que faziam a mesma coisa, né? Quando não queriam gastar tanto no FIES, dava uma derrubada no sistema e ninguém conseguia ir lá e botar os alunos, né? Mesma coisa, quer dizer, se eu não quero dar bolsa, eu vou lá e fecho o sistema. Tá? Mas você vai ter que foi acidente, ninguém fechou o sistema, tá? E o sistema ficaria fechado em princípio entre setembro e dezembro, tá? Isso foi no dia 13 de setembro. Então, o que isso implicaria? Toda a bolsa, independente de ser bolsa de mestrado, doutorado, PNPD, de qualquer programa, independente de ser 7 ou ser 3, tá? Que tivesse encerrando o seu prazo naquele período, não poderia ser trocado, ia desaparecer, tá? Em um certo sentido, até desestimulando, por exemplo, novas defesas, né? Porque se um aluno do CERJ defende e é bolsista, né? Ele ia ter que trocar no sistema, mas não dá para trocar. Agora veja como as coisas mudam rapidamente, né? Aí houve uma pressão muito grande, aí resolveram devolver, aí abriram o sistema de novo e devolveram para os cursos 5, 6 e 7. No dia 11, ou seja, em 8 dias, reapareceu o dinheiro. Tá? E posteriormente, no dia 4 de outubro, tá?
eles criaram o conceito 4+, no SCBA. Tá? Aonde nós, coordenadores, ficamos sabendo de tudo pela imprensa. Nós ficamos sabendo de tudo lendo notícias. Tá? Inclusive, bom, aí o que aconteceu? Qual foi a reação de todas as áreas? A primeira reação foi, o que fizeram? Alguém sabe? Né? Os 49 coordenadores, o nosso grupo de WhatsApp ficou fervendo, né? Todo mundo, alguém sabe? Não, ninguém sabia nada. Tá? Aí nós oficiamos a diretoria da DPB, pedindo primeiro, duas coisas. Que eles nos dissessem quais foram os critérios para isso, usado para isso, como é que definiu essa coisa 4+, né? Qual foi o critério? E segundo, quais foram os programas por área? É o mínimo que a gente tem que saber, né? Não recebemos nenhuma resposta. Tá? Nenhuma resposta. Aí, agora no final de outubro, na reunião dos colégios e do CTC, a gente convocou o presidente e cobramos as explicações dele. E recebemos ontem, né, Cláudio? Ontem nós fomos oficiados pela presidência, explicando os critérios usados para definir os tais 4+, e a lista dos 4+, tá? Que eu vou falar um pouco agora sobre isso. Tá? A desculpa para a agilidade foi o Ministério da Economia liberou um recurso extra para o MEC e o MEC tinha 24 horas para gastar. Tá? Agora, eu pergunto, poderia ter consultado. Bom, então como eu já falei, né, as coordenações de área não participaram desse processo, nem foram informadas, e os critérios usados não adotaram qualquer critério de relevância, quer seja regional, quer seja temática, tá? Não foi adotado nenhum critério de relevância. Próximo. Então, o que a DPB fez? Eles usaram dois critérios, tá? Eles chamam de indicador Qualis, que nós esprememos, mas eles não nos... o que eu desconfio que seja, o que a gente desconfia que seja esse tal indicador Qualis? Aquela maldição que eu passei no seminário de meio termo dizendo para vocês que valia pouco, né? Que não era para vocês se preocuparem tanto com somar pontinho e dividir pelo número de docentes permanentes. Vocês se lembram disso? Que o palhaço aqui ficou lá em agosto falando para vocês, né? Parem de contar tanto pontinho, tem coisas mais importantes na avaliação da pós, né? Aliás, não só eu, os 49 coordenadores, todos nós gastamos todo o meio tempo trabalhando com as áreas que não interessava mais a pontuação total, etc. Então, o que eles usaram para criar o 4+? Aparentemente fizeram isso, ou seja, ter um indicador Qualis igual ou maior do que o da área nos 2 anos. Tá? Não, 17 e 18. Tá? Aparentemente, estou te dizendo assim, ó, eles dizem que usaram o indicador Qualis, mas até agora não mostraram como chegaram. Eu estou pressupondo que fizeram, tá? O que eu acho que fizeram foram pegaram os cursos nota 4 de cada área e calcularam a média da produção dos pontinhos, aqueles malditos, por docente permanente, nos 2 anos, tá? Tá acima da média, tu é positivo no critério 1, tá? O segundo critério, de 2013 até 2018, qual é a tua evolução da tua média? Ano a ano. Beleza? Eu faço uma análise de tendência, de regressão, né? Tu está numa tendência crescente ou decrescente ou estável? Tá? Dos 7 programas da nossa área, foram
classificados como 4+, tá? De acordo com a planilha, mas não passaram os números, só me passaram o critério usado, tá? 5 preencheram o critério 1 e 2 o critério 1 e 2, tá? Tá? Agora, bem, esses programas, 2 estão localizados no Nordeste, 4 no Sudeste e 1 na região Centro-Oeste. Tá? Nós temos programas, por exemplo, na região Norte. Num estado, inclusive, que não tem uma FAP. Mas, como se usou esse critério, não se pôde contemplar ele. Tá? Próximo. Bom, o ano que vem, eu vou falar primeiro das bolsas PNPD. Tá? Tem existido uma forte fala da DPB no sentido de que os cursos nota 3 e 4 não deveriam ter bolsas PNPD. Tá? As áreas têm reagido contra, têm lutado, mas eu acho assim, essa luta tem que vir da rua também. Tem que vir da sociedade, porque assim, várias das coisas que nós revertemos a nível de... Por que reverteu do dia 3 para o dia 11 de setembro o corte de bolsa, parte do corte de bolsa? Por boa vontade? Claro que não, né, pessoal? Porque começou, a SBPC fez, né, a sociedade civil, né, se manifestou, tá? E os programas e as universidades começaram a demonstrar a importância dos programas, o perigo que estava se trazendo no país, tá? E nesse sentido, assim, me causa um pouco de preocupação, por exemplo, quando a gente pediu para vocês exemplos de sucesso para encaminhar a presidência da Câmara, né, poucos programas responderam, tá? Eu acho assim, a gente tem, parte da nossa ação política também é demonstrar isso e está fazendo uma ação de marketing, tá, real, para demonstrar para a sociedade a importância das nossas atividades de pesquisa e de ensino. Tá? Foi somente com isso, e se a gente não fizer a mesma coisa, inclusive mostrando o impacto que esses PNPD têm, por exemplo, para os cursos 4, para os cursos 3, quer dizer, como é que um curso que não tem doutorado tem bolsa de pós, alguém está fazendo pós-doutorado lá? Né? Tudo bem, vamos chamar de outro nome. Tá? Mas se a gente não demonstrar o impacto que esses bolsistas estão tendo nesses programas, tá? Vai haver o corte. Tá? E essa pressão é que garantiu, via emenda parlamentar, tá, o orçamento da CAPES para o ano que vem. Tá? Em princípio, o orçamento da agência para o ano que vem está garantido. Mas via o quê? Via emendas parlamentares, não é via Ministério da Economia. O que saiu do Ministério da Economia era uma tesoura de 30% no orçamento da CAPES. Tá? Ele foi garantido com uma ação política junto a diferentes frentes parlamentares, tá? De diferentes partidos. Passando, tá? Continuando, tá? Bem, e o que espera o próximo ano? Tá? A presidência da CAPES fala que haverá uma redistribuição de bolsas, tá? Usando uma metodologia que está sendo discutida com o Fórum de Provetores, tá? Aonde se levaria em conta a nota, o número de alunos, o IDH da região onde está localizada a universidade, tá? E outros indicadores.
Mas assim, até o momento, essa proposta do Fórum de Provedores não foi apresentada às áreas, tá? Ou formalmente apresentada. Eu estou trazendo para vocês o que a gente obtém a partir de conversa com os pró-reitores, com o representante do CTC do Fórum de Pró-reitores, que é o Márcio, lá da USP. Tá? Bem, e outra questão que eu trago é o seguinte: em vários estados as FAPs estão tendo um papel importante, e eu acho que isso a gente não pode esquecer, tá? E a gente tem que também fazer uma pressão nesse sentido, tá? Claro que elas não vão substituir a CAPES, mas elas têm tido um papel importante. Próximo. Bom, eu tenho tempo? Então tá. Então depois se der no final eu falo. Tá. A questão da fusão CAPES-CNPq, isso vai e vem toda hora. Tá? A minha opinião, isso está sendo planejado. Tá? Não foi executado ainda por uma questão de onde vão botar. Porque hora bota no Ministério da Ciência e Tecnologia, hora bota no MEC. Tá? O que está por detrás disso? Além da questão financeira, tem havido uma forte pressão contra a CAPES no sentido do seu papel regulatório. Porque assim, a gente olha a CAPES muito como bolsa no momento, mas a CAPES tem um papel regulatório. E esses grupos que atacam hoje dizem o quê? Que a CAPES é muito burocrática, pede coisa demais, que a abertura dos programas deveria ser como? Regulada pelo mercado. O mercado regula. Tá? Então, outra coisa que pode estar por detrás dessa fusão, pessoal, a gente tem que estar atento, é a retirada do papel regulatório da CAPES, que implicaria no quê? Se você quiser abrir um curso, você abre. O mercado vai regular. Você abre, eu não vou te dar bolsa. Não. E aí, quando muito, eu vou ter uma agência que vai te dar uma estrelinha depois, se tu quiser. Candidatar para ganhar uma estrelinha. Tá? Isso é muito perigoso. Outros países têm esse modelo, certo? Mas no nosso país a gente sabe o que vai acontecer, né? É o que está acontecendo hoje na graduação, por exemplo, com vários cursos de baixíssima qualidade, captando números impublicáveis de alunos, né, que são mal formados. Tá? Era isso. Eu acho que a gente tem que estar atento a isso também. Quando se fala em fusão, tá, para mim está por detrás também essa mudança. Tá? Obrigado. Obrigado, Bernardo. A gente tem que ser um pouco condescendente com o tempo, né, já que a gente está ouvindo o nosso representante e coordenador de área. Vou convidar o Luiz Nouro para a sua exposição, que é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Boa tarde a todos, como o Sérgio já colocou, meu nome é Luiz Louro, sou atualmente coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFRN. Antes de mais nada, eu queria agradecer a confiança do Fórum, né,
Mônica, Sérgio, Ricardo, a possibilidade de estar trazendo um pouco aqui essa discussão que eu acho fundamental. Eu, na realidade, não fiz o dever de casa não, tá, Sérgio? Eu não trouxe especificamente a situação da UFRN. Eu tentei abordar algumas questões que eu acho que são muito importantes nessa discussão. Muita coisa a Leni já falou hoje de manhã, Bernardo um pouco agora. Vou tentar não ser repetitivo, mas alguns elementos que eu acho interessantes da gente poder estar acompanhando. O nome, né, é implantação do sistema de controle de bolsas de auxílio que sobrará do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Mas eu acho que também tem uma outra discussão, que é o que sobrará na realidade do Estado brasileiro. Eu acho que essa é uma discussão importantíssima para a gente fazer nesse momento. O que a gente sente é uma destruição do Brasil enquanto Estado, enquanto nação, e a perspectiva de um governo que, de forma galopante, está trazendo uma perspectiva de pouco oxigênio para as instituições públicas, que é exatamente onde se inserem os nossos cursos de pós-graduação. Bom, bem rapidamente, vocês sabem a resposta disso melhor do que eu, mas eu acho que isso também é importante, porque tem a ver com o desmonte do Estado, né? Uma das questões que se coloca é o financiamento da pesquisa. E tanto para quem acredita que o mundo é redondo, como para quem acredita pode passar, que a Terra é plana, né? Então a gente agora tem uma outra referência também de leitura do globo terrestre. Então, tanto para quem acredita numa coisa ou noutra, o que tem muita clareza é que a pesquisa no mundo é financiada pelo sistema público, né? Então, o que a gente tem, esse é um trabalho lá que saiu no jornal da USP, né, onde eles fazem um levantamento dos 10 maiores financiadores da pesquisa mundial, e o que se observa desde lá da fundação chinesa, né, com uma produção absurda de documentos científicos, até o Japão, o Ministério, todos os 10 maiores são essencialmente financiados pelo setor público. Portanto, o que a gente está tendo que escutar do governo brasileiro sobre a questão da necessidade de se repensar o financiamento público da pesquisa é algo que realmente nos deixa bastante preocupados. Pode passar. E aí, em função disso, como o Leni já coloca, né, vem a perspectiva do MEC de criar fundo para financiar as universidades federais. Então, o Ministério quer criar um fundo de natureza privada, cujas cotas serão negociadas na Bolsa de Valores. Esse fundo, então, terá inicialmente 102 bilhões, dos quais 50 bilhões do patrimônio da União. Ou seja, a gente consegue situar dentro da perspectiva da onde vem o dinheiro público. Mas o resto, para chegar nos 102 bilhões, existe na proposta, que nesse caso saiu em uma matéria na Agência Brasil, mas ninguém consegue falar da onde vem esses outros 52 bilhões da iniciativa privada. Né? Então, o que a gente tem aqui, de cara, um corte naquilo que seria a contribuição do Estado no financiamento da pesquisa, e no outro lado, que a gente vai ter é o quê? Joga para a iniciativa privada um valor que a gente não sabe de que forma vai ser captado. Então, reforçando essa questão do desmonte, a gente tem essa perspectiva. Bom, e aí então é uma coisa que eu acho importante, que o Bernardo já trouxe, né? Que é o que a gente costuma ouvir por aí, né? A gente vai ter então a farra com dinheiro público, né? O que as instituições públicas fazem é uma verdadeira farra, por isso mesmo então a gente precisa cortar recursos para que o Estado possa ficar mais equilibrado, para ele possa ter mais tranquilidade para investir em setores prioritários. Bom, essa farra, como é que ela tem sido feita? Basicamente, um valor congelado, ele já colocou, né? As bolsas de mestrado no valor aí de R$ 1.500,
as bolsas de doutorado R$ 2.200 e quais são as atribuições, as exigências que os nossos alunos têm que ter. Dedicação integral às atividades do programa, tem que comprovar um desempenho acadêmico satisfatório, fixar residência na cidade onde faz o programa e não acumular percepção de bolsa com qualquer modalidade de ensino. Então, o que a gente coloca? Com R$ 2.200, uma bolsa astronômica, né? O aluno tem que ter uma dedicação total ao doutorado, fazer pesquisa, desenvolver a pesquisa de ponta que é desenvolvida no país, já que a gente sabe que a produção da pós-graduação tem tudo a ver com a produção dos nossos alunos, e esse valor, né, para mim um valor ridículo, a gente nega a que os nossos alunos recebam por conta de toda essa questão da diminuição do Estado. Bom, aqui isso que o Bernardo trouxe, eu só quis pontuar, né, porque para mim foi muito simbólico, né, a questão da... Eu, quando voltei do meio termo lá de Brasília, fiquei realmente estupefato. Quando eu chego na segunda-feira e me deparo com essa notícia aí. Tínhamos saído de lá com uma promessa, né, de alguma revisão da questão, principalmente dos programas 3, né, no corte, e na segunda-feira, sem tempo nem de respirar, a gente tem essa matéria aí, né? Então, dia 2, a gente tem 5.600 bolsas de mestrado e doutorado que são confiscadas. É o histórico, então, só para ser mais didático, no 9 de maio, a gente vai ter o bloqueio preventivo de 3.474 bolsas, ao mesmo tempo se abre 1.700 para pós-doutorado, programas 6 e 7. No dia 4 de junho, o bloqueio de 2.724 bolsas para cursos com conceito nota 3, ou seja, é a asfixia a todas aquelas iniciativas, a maior parte delas vinculadas às instituições, ou com temáticas específicas, ou então no interior dos estados. 2 de setembro, então, vem o nosso famigerado congelamento de 5.613 bolsas, que nesse caso atinge todos os programas. Em seguida, a liberação, como o Bernardo já lembrou, praticamente uma semana depois, de 3.182 bolsas, só que com isso ainda a gente tem 8.700 bolsas suspensas e depois, em outubro, com a criação do tal do 4+, né, a gente ainda acaba ficando com 8.000 bolsas suspensas. Né, então, isso daí saiu no G1, lá no portal do G1 da Globo. No caso nosso lá da UFRN, é realmente uma sensação terrível, o Bernardo, né? Quando sai lá no sistema acadêmico, o aluno vai defender, você fala, o que vai acontecer a hora que ele defende e sai a bolsa do sistema? Como acontecia até então? Saía, a gente já fazia a seleção do próximo bolsista, assim que tirava um, já colocava o outro. É uma sensação realmente muito perversa, você só conseguir tirar. Então, nesse tempo, a gente tinha 16 bolsas, tivemos 3 defesas de doutorado e tivemos um aluno do mestrado que passou no concurso, abriu mão da bolsa. Então, tivemos a perda de 4 bolsas, ou seja, 25% do total de bolsas que a gente tinha, sem nenhuma perspectiva de retomada. Bom, então, aqui é uma outra matéria que eu peguei que eu achei bem interessante, de alguns depoimentos, né, de alguns alunos. Então, o Bruno Weber diz assim: estou pensando em não matricular, né, apesar de ter sido aprovado no doutorado de genética lá na URGS. O Ray Helpson, né, colocando que ele é aluno do mestrado da UFMG e já mandou currículo para pelo menos 90 lugares. O Lucas, né, dizendo que vou ter que repensar minha vida profissional. Um aluno de doutorado, né, lá da UFRJ,
Esse daqui, o Eugênio, que é um camarada que ganhou uma bolsa para fazer o pós-doutorado, mas ficou na dúvida, não sei se embarca para o doutorado no exterior. E o Valdemir, um aluno do programa Universitário de Psiquiatria e Psicologia da Unifesp, colocando: não tenho como manter um emprego paralelo que me sustente. Né? Esses depoimentos, o que eu achei bastante interessante, é que nenhum deles é de alunos do Nordeste, todos de alunos do Sul e do Sudeste. Então imagina, se a gente tem essa perspectiva no Sul e no Sudeste, o que dirá dos alunos do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, onde a gente sabe que a situação é muito mais complexa. Bom, aqui então rapidinho, aquela velha distribuição, porque isso também é uma coisa que eu acho importante a gente focar. Essa é a distribuição hoje dos programas acadêmicos da saúde coletiva por nota. E deixa eu só explicar, eu peguei os acadêmicos somente para poder fazer um exercício de futurologia, né? Uma futurologia dentro da perspectiva, uma possível proposta do governo brasileiro. Pode passar? Separando daquele gráfico somente os programas com nota 3 e 4, a gente vai ter essa distribuição, né? Temos então o Sudeste, uma grande quantidade. Se juntar as duas barras do Nordeste, vai bater no Sudeste, né? E Norte e Centro-Oeste, todos os programas localizados aí. Tá? Quando a gente faz o outro lado, pegando os programas de excelência, o que a gente vai ver? A gente vai ter na região Sul programas com nota 5, 6 e 7, no total de 4. No Sudeste, a gente vai ter 13 programas, entre também 5, 6 e 7. E no Nordeste, a gente vai ter mais 3 programas. No Norte e no Centro-Oeste, hoje, não temos nenhum programa de excelência. Bom, se vingar a perspectiva da excelência proposta pelo atual governo, talvez seja esse o quadro da pós-graduação em saúde coletiva num tempo relativamente curto. Trabalhar só com programas de excelência, o que literalmente tirará a perspectiva de algo que a gente tentou construir ao longo do tempo, de uma distribuição mais equânime para o país. E quando a gente junta as duas coisas, a gente acaba tendo essa configuração que eu também acho bastante interessante. O Sul e o Sudeste acabam tendo uma perda de aproximadamente 50%. Norte e Centro-Oeste tem uma perda de 100% dos programas e o Nordeste manteria apenas 20% dos programas. Então, talvez seja meio teoria da conspiração, mas com o governo que está aí não dá para a gente imaginar nada, né? Quando se fala muito do julgamento do Estado e na perspectiva da gente ter educação cada vez mais elitista, cada vez mais vinculada à perspectiva da excelência, se a excelência for a nota atribuída aos programas pela CAPES, o quadro que a gente tem para a nossa área é um quadro desastroso, né? De manutenção de pouquíssimos programas e centrados basicamente na região Sul e na região Sudeste. Pode passar. Aqui é bem rapidinho, só para a gente, como é que está hoje a distribuição dos programas de excelência. Então a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro, pode passar, com a maior quantidade, o Rio Grande do Sul, e depois espalhados aí Minas, Espírito Santo, Bahia, Maranhão e Ceará. Então a gente tem 2 programas no Rio Grande do Sul e cada um dos outros estados um programa nota 5, 6 ou 7. Pode passar? E em relação à publicação científica, a gente tentou também fazer um pouco essa comparação. Essa é uma matéria também lá no Jornal da USP, né? Onde se distribui os estados de acordo com a produção científica. E fazendo aquele joguinho do mapa, o que a gente consegue observar?
São Paulo, né, concentrando mais de 30% da produção científica. Depois a gente vai ter os 3 estados da Zona Sul, mais Minas e Rio de Janeiro. No Nordeste, Bahia, Pernambuco e Ceará. E lá no final, pode passar? E o que eu achei interessante, quando a gente aproxima um mapa do outro, o que a gente observa é a distribuição muito parecida, né? Ou seja, com certeza, a perspectiva da produção científica está totalmente vinculada à perspectiva do desenvolvimento de programas de pós-graduação de excelência. Isso, para mim, reforça a perspectiva de que, se a única visão for na questão da manutenção da excelência, programas como o meu, por exemplo, estão com um risco muito grande de não mais poderem contribuir para a formação e pós-graduação em saúde coletiva no Brasil. Então, a gente já escutou isso, né? Nos últimos 3 anos, 3 anos de um desmonte bastante acentuado. Eu acho que hoje de manhã teve uma fala que realmente me impactou muito, que é a questão de a gente pensar que tipo de ações precisamos fazer, porque realmente se trata disso. Eu não sei se as estratégias que a gente lançou até agora, até a questão das excelências, dos casos de sucesso, né? Eu acho que, na realidade, quando a gente fala dos casos de sucesso, a gente ainda está meio paralisado, né? Porque essa não foi a prática que a gente usou para a avaliação dos nossos programas nos últimos 10 anos, né? E sempre que vem a fala de Bernardo, não vai valer, os pontinhos não vão valer mais, né? E a gente vê aqui, a gente fica nessa perspectiva, porque realmente a sensação que a gente tem, e aí eu acho que quem é programa de pós-graduação nota 3 e nota 4, eu não tenho dúvida que vai chegar lá. Na volta, vamos perguntar, e aí, como é que é? Está claro, está totalmente estabelecido, como é que vai ser a questão das bolsas, do financiamento? Porque, por incrível que pareça, tem gente que parece que vive no mundo de Alice, né? E quando a gente coloca esses problemas, parece que não, é alguém que define sobre isso. Então, eu acho que até essas estratégias, a gente precisa ver realmente como que a gente se consolida, né? A gente sabe muito bem das várias experiências que a gente tem nos programas, mas a gente não se acostumou a fazer isso, a gente se acostumou a contar com um time. Talvez esse tenha sido o grande erro político da área, né? Porque se a gente tivesse despertado para isso mais tempo, talvez eu tivesse com outra situação. Bom, e para fechar, porque meu tempo deve estar fechando aí também, né? Eu então peguei essa notícia do Estadão, né? Uma notícia que saiu ontem, e eu acho muito legal, né? Porque lá no Estadão a manchete é: agência fruto da fusão CAPES-CNPq pode ser administrada pela presidência. Isso é uma matéria de ontem do Estadão. E a justificativa, né, da imprensa, a imprensa totalmente pactuada, né, é que o Ministério da Economia vai fazer isso por conta do quê? Tem como principal objetivo a economia de recursos, né? Então, para o leitor comum, para o leitor que pega o jornal para folhear e ver uma coisa desse tipo, qual é o movimento direto? Defesa. Naturalmente, são órgãos que já não dizem muito para a realidade dele. Então, eu acho que essa falta da nossa comunicação com a sociedade, no sentido de compreender claramente o papel dessas agências no financiamento da pesquisa e na consolidação dos programas, não tem clareza, e a hora que um leitor comum lê esse tipo de coisa, é claro, eu já nem sei direito para que serve. Agora, se juntar, vai resultar em economia de recursos, é óbvio, né, que já vive numa farra, essas bolsas astronômicas para pós-graduação, se vai juntar, vai ficar muito melhor.
E eu prefiro ficar com a interpretação de um professor lá da UFRN, né? E essa fusão, na realidade, é um golpe contra a ciência, e que a ideia é que a equipe da presidência determinará que pesquisas devem ser financiadas. E aí, realmente, o buraco é muito mais embaixo, já colocado pela manhã, né? Quais as influências que a gente tem a nível da presidência da República, que tipo de pesquisas possivelmente seremos demandados a fazer, e a gente sabe muito bem a serviço do quê, né? Há umas 2 semanas, o depoimento do ministro, né, dizendo, e aí a questão da regulação, acho que bem própria, que as instituições privadas que contribuírem com o governo podem ter a sua nota aumentada. Quer dizer, é uma noção de avaliação totalmente sem cabimento, né? Se o próprio ministro admite isso, e ele falava na situação de cursos de graduação, né, onde tem também um processo de avaliação, e aí, bom, se a instituição privada e colocando, isso está terminantemente proibido para as públicas. Eu até tive um alívio, né? Falei, poxa, maravilha. Quem não aderir ao Futuris tem uma outra perspectiva. Mas, enfim, então isso eu acho extremamente perigoso. Eu acho que um balão de ensaio, posso estar fazendo um juízo totalmente desviado. Eu acho que um balão de ensaio disso, não sei se alguém aqui está concorrendo a um edital lançado pelo Ministério das Cidades. Alguém aqui sabe se algum professor teve aberto um edital agora pelo Ministério das Cidades, onde todos os projetos estavam direcionados a CAD único, Bolsa Família, a questão de cisternas no Nordeste. Alguém viu isso? Né? Viu, Cris? Viu, Rafael? Para mim aquilo foi um balão de ensaio, né? Por que o Ministério das Cidades, que tem como ministro Osmar Terra, da cidadania, desculpa, da cidadania, Osmar Terra, né, que já afrontou questões fundamentais dessa perspectiva, estaria investindo recurso financeiro em pesquisas para trabalhar a questão do Bolsa Família, do CAD único, enfim, todas elas com uma perspectiva muito forte de alguns programas colocados até agora. E aí uma perspectiva é exatamente esse: que tipo de pesquisa vai ser financiada? Qual tipo de projeto que será financiado com esse recurso? Então, para mim, essa é a outra perspectiva que eu acho que a gente tem que ficar extremamente preocupado. Bom, pessoal, queria agradecer então mais uma vez o convite e me colocar à disposição para o debate daqui a pouquinho. Obrigado.